Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius Denis, o duelista, e hoje eu vim trazer um assunto muito interessante para vocês, tentar desmistificar, tentar entender um comportamento que eu observo na comunidade de Yu-Gi-Oh!, que é por que a galera odeia tanto Duel Links? Por que um jogo tão renomado, assim, tão bem sucedido, principalmente se considerar jogos mobile, por que um jogo que está vivo até hoje, sabe, com eventos contínuos, por que ele é tão odiado pela comunidade de Yu-Gi-Oh? Como que ele foi tão bem abraçado pela comunidade de fora do Yu-Gi-Oh, né? Pessoas que não jogam, apenas assistiram anime e não tinham contato com card game, e a galera que joga card game, o TCG ou o OCG, por que esses que deveriam ser os que mais gostariam de ter o jogo, por que eles não gostam, né? Vamos tentar entender isso aqui. Eu trouxe 3 pontos principais que, na minha opinião, explicam esse evento, essa tendência na comunidade, né? O primeiro é o mais óbvio, é que as regras são alternativas. Tem muita gente que não vai se acostumar com 3 zonas de monstro, 3 zonas de spell e trap, sabe? E 20 cartas no baralho, 4 na mão, entendeu? E também aquela questão da skill. São coisas diferentes, são regras diferentes para o jogo que a gente estava acostumado desde sempre a jogar, entendeu? E muita gente não vai se adaptar, e tudo bem. O jogo realmente não é para todos. Só que eu acredito que tem, assim, a Konami, ela acaba por potencializar a rejeição dos jogadores por regras alternativas como essa, de ter 4.000 pontos de vida, enfim, porque ela nunca fez formatos alternativos para o Yu-Gi-Oh! Pelo menos não até 2017, quando o Duel Links lançou, globalmente. Então, ela mesma criou essa mentalidade nas pessoas de que um formato com regras diferentes é ruim, sabe? E que tem que ser aquele formato ali com 5 zonas, do jeito que a gente conhece, tem que ser aquilo ali, tem que ser sempre aquilo ali, porque sempre foi assim. Então, você trazer regras diferentes, de repente, assim, e querer que todo mundo aceite, sabe? Naturalmente, nem todo mundo vai olhar para aquilo com bons olhos. Eu conheço alguns amigos de longa data que jogavam Yu-Gi-Oh! Antigamente comigo, alguns jogam até hoje e não se adaptaram às regras, acho que aquilo lá não é Yu-Gi-Oh! Então, e eu compreendo o lado deles, sabe? Porque realmente não é o Yu-Gi-Oh! Que a gente está acostumado. Mas assim, o Yu-Gi-Oh! Ele nasceu com vários jogos. O Yu-Gi-Oh! Não era só um jogo. Aconteceu que um desses jogos do universo de Yu-Gi-Oh! Acabou fazendo sucesso, que é o card game, que era basicamente uma referência a Magic, cara. Quando ele foi, quando teve o episódio, quando teve capítulo no mangá de Magic and Wizards, que era o nome, né? Assim, era uma referência ao Magic e apenas isso. Não era pra ser nada além disso, porque o Kazuki gostava muito de Magic e queria colocar uma referência em sua obra. Então, o Yu-Gi-Oh! Era nada mais que isso, acabou virando o que é hoje, mas eu acho que as pessoas tinham que entender que, assim, regras alternativas são muito bem-vindas. Inclusive o Cross Duel é um formato aí sim, é muito mais diferente do TCG, né? O Duel Links é basicamente um TCG simplificado, né? TCG para mobile. Então, assim, nem foge tanto a regra como Cross Duel, do League of the Roses, enfim. Mas dá pra compreender esse primeiro ponto aqui, que apesar de ser óbvio, eu me estendi bastante nele. O segundo ponto é que o jogo é gacha. O que isso significa? Que você tem que ficar grindando ali, farmando as cartas infinitamente, e muito provavelmente, você não vai conseguir ter todas as cartas do jogo, não vai conseguir montar todos os decks. Porque tem um número limitado de gemas que você pode farmar, entendeu? E a Konami adotou esse estilo de jogo porque é um jogo grátis, né? Se fosse
um jogo já que você paga pra ter ele, naturalmente você teria as cartas mais facilmente. Então, assim, é compreensível também as pessoas não gostarem disso. Eu particularmente não gosto. Eu jogo com o mesmo deck desde 2018, tá ligado? Só peguei COG com ele uma vez na minha vida, que é Homem Bateria. Só vou melhorando ele com o tempo. E assim, essa característica do Duel Links, eu também não gosto dela, porém tem que entender o contexto, né? Por que eles decidiram fazer o jogo assim? Porque quando foi lançado, ainda não tinha estourado aqueles jogos Battle Royale, né? Que você só entra no jogo e começa a jogar e tipo, todo mundo entra no mesmo nível e termina no mesmo nível, sabe? Na mesma partida. Você não vai assim melhorando o seu personagem como se fosse um MMORPG, que daqui a pouco está level 100 e o level 100 com certeza vai vencer de um level 1, sabe? Então, o Duel Links foi lançado nessa época. Um pouquinho depois estouraram os jogos que você não precisa upar seu personagem, só entra na partida e já cai dentro, entendeu? Então, dá pra entender esse contexto que foi lançado. Tanto é que o Master Duel é muito mais fácil pra você conseguir as cartas. Mas sim, é uma característica chata. Só que eu discordo de que o Duel Links é um jogo pay to win. Não é pay to win. Daria pra dizer que é um pay to fast. Você consegue as cartas mais rápido se você comprar elas da box. Se você não comprar, você ainda vai conseguir com as gemas, exceto em alguns decks que vêm estruturais, mas assim, eles não são decks que vão dominar o jogo. A Konami nunca fez isso, de lançar um deck estrutural que você compra o primeiro estrutural, você compra com gemas, os dois seguintes você tem que pagar, ou seja, para você conseguir o deck completo com 3 cópias das cartas, você precisa pagar, né, por 2 estruturais. Mas a Konami nunca lançou um deck tipo Tier 0 estrutural, entendeu? Então, sim, é chato, mas dá pra entender o contexto. O principal motivo, cara, agora entrando no principal ponto que eu queria trazer nesse vídeo. O terceiro motivo, porque eu acredito que as pessoas não gostam, né? A comunidade de Yu-Gi-Oh! Não gosta de Duel Links. Na verdade, tem até certo hate, né? Tem muitos haters. É o seguinte, eu jogo desde 2013 online, e desde aquela época as pessoas imploravam por um simulador de TCG online. As pessoas imploravam para ter um jogo que elas pudessem jogar contra outras pessoas online e que fosse oficial, né? Porque a gente usava o Duel Network e o Yu-Gi-Oh! Pro na época. Então desde aquela época as pessoas imploravam para ter um jogo assim. A gente teve um flop danado que foi o Duel Arena em 2014. Durou só alguns meses, depois caiu do ar. E eu vou trazer um vídeo só para esse flop histórico do Yu-Gi-Oh! Mas enfim, e desde então todo mundo tipo, esperava ansiosamente por um Master Duel, né? Vamos dizer assim. E pô, no meio dessa espera toda eles trouxeram o Duel Links, que não tem nada a ver com o TCG, que não tinha nem 10% das cartas que tinha na época no TCG em 2017. Então isso ocasionou uma quebra de expectativa enorme das pessoas. Foi por isso que muita gente odiou e odeia até hoje o Duel Links. E assim, hoje em dia não faz mais sentido odiar por causa disso, porque já tem o Master Duel. Beleza, eu concordo que o Master Duel não cumpre com os seus, assim, com as suas propostas de ser o simulador oficial, mas tem, entendeu? Antigamente não tinha e era compreensível as pessoas odiarem o Duel Links por conta disso. Mas é isso, cara, basicamente esse é o principal motivo. E fazendo um paralelo, é a mesma coisa que aconteceu com o anime Cabaneri. Pra quem não sabe, Cabaneri é um anime do mesmo estúdio de Shingeki no Kyojin, que é o It Studio. E assim, Shingeki no Kyojin teve a primeira temporada em 2013. E assim, a galera assim, implorava pra ter uma segunda temporada de Attack on Titan. E no meio da primeira pra segunda temporada, né, a segunda temporada só foi lançada em 2018. Antes disso, eles lançaram um anime chamado Cabaneri em 2016, que na teoria era pra compensar o fato de não ter o Shingeki no Kyojin. Vocês podem perceber que são animes muito parecidos. Só que, por mais que Cabaneri seja um ótimo anime, a comunidade detestou, né? A comunidade de otakus detestou aquele anime, porque eles queriam o Shingeki no Kyojin, não queriam outra coisa parecida, entendeu? É a mesma coisa
na minha opinião, aconteceu com o Duel Links. E se vocês acham que faz sentido essa explicação, mandem pros amigos aí, ou discordem nos comentários, deixem o like, o que vocês quiserem. Porque, na minha opinião, esse é o principal motivo das pessoas terem odiado tanto na época que lançou e até hoje terem os haters perdidos por aí. Mas isso não descredibiliza o Duel Links, e eu acredito que o Duel Links está sim entre os maiores jogos de Yu-Gi-Oh! Da história, se não o maior, né? Porque aí entra... Beleza, em questão de qualidade você pode discutir, mas em questão comercial o Duel Links foi assim um divisor de águas, principalmente no Brasil e em outros países que não tinham muito acesso, né, aos jogos oficiais da Konami, que eram muitas vezes para PS4, enfim. Pelo celular a coisa mudou, a acessibilidade melhorou e o Duel Links assim cumpriu com a sua proposta, tá certo? E tem hoje em dia mais de 50 milhões de downloads. E se você ainda não experimentou por preconceito com regras alternativas, não se preocupe, cara. Testa, eu sei que você vai gostar. Show? Tamo junto, galera. Abraço.